e Estevão, capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, parte E. Um judeu de bom aspecto, cercado de 3 auxiliares, entre numerosas prateleiras com sandálias, tapetes e outras utilidades numerosas atenientes à sua profissão, dirigia extensa banca de serviço. Ciente do seu nome, dado o interesse de sua indagação junto ao comerciante referido, o ex-doutor de Jerusalém chamou pelo senhor Ibrahim, sendo atendido com enorme curiosidade. Amigo, explicou Paulo sem rodeios, sou vosso colega de ofício e premido por necessidades urgentes. Venho solicitar-vos o imenso obséquio de admitir-me nas atividades da vossa tenda. Tenho de fazer longa viagem e, não possuindo recurso algum, apelo para a vossa generosidade, esperando favorável acolhimento. O tapeceiro contemplava-o com simpatia, mas um tanto desconfiado. Espantava-se e agradava-se simultaneamente da sua franqueza e desembaraço. Depois de refletir algum tempo, respondeu algo vagamente. Nosso trabalho é muito escasso e, para usar de sinceridade, não disponho de capital para remunerar a muitos empregados. Nem todos compram sandálias. Os arriamentos de tropa ficam à espera das caravanas que somente passam de tempos em tempos. Poucos tapetes vendemos, e se não fossem os tecidos de couro para tendas improvisadas, suponho que não teríamos o necessário para manter o negócio. Como vedes, não seria fácil arranjar-vos trabalho. Entretanto, tornou o ex-rabino comovido com a sinceridade do interlocutor. Ouso insistir no pedido. Será tão só por alguns dias. Além do mais, ficaria satisfeito em trabalhar a troco de pão e teto para mim e um companheiro enfermo. O bondoso Ibrahim sensibilizou-se com aquela confissão. Depois de uma pausa longa, em que o tapeceiro de Antioquia ainda hesitava entre o sim e o não, Paulo rematou. Tão grande é minha necessidade que insisto convosco em nome de Deus. Entrai, disse o negociante vencido pela argumentação. Embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com afã. Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim e sugeria novas providências favoráveis ao serviço com bondade, sem afetação. Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandava a refeição a Barnabé, enquanto o ex-rabino vencia galhardamente as primeiras dificuldades, experimentando o júbilo de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais entranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender o aluguel do quarto. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé quem procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibrahim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador.
empregara-se com um oleiro necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se comovidos. Se houvessem alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava no coração iluminado por Jesus Cristo. No primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos do Evangelho dirigiram-se à sinagoga local. Ibrahim, satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado, dera-lhe 2 túnicas usadas, que Paulo e Barnabé envergaram com alegria. Toda a população temente a Deus comprimia-se no recinto. Sentaram-se os 2 no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Terminado o estudo e comentário da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre e começou a discorrer sobre a lei de eloquência sublime. O auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente como se houvera encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderiam orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava um Messias que já viera ao mundo. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava-o com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. Terminada a longa oração, o novo missionário foi abraçado por grande número de assistentes. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, cumprimentou-o radiante. Eustáquio, o oleiro que dera trabalho a Barnabé, aproximou-se para as saudações altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. No dia imediato, Antioquia da Psídia estava empolgada pelo assunto. A tenda de Ibrahim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimentos. Paulo falou então das curas que se poderiam fazer em nome do Mestre. Uma velha tia de seu patrão foi curada de enfermidade pertinaz com a simples imposição das mãos e as preces ao Cristo. 2 filhinhos do oleiro restabeleceram com a intervenção de Barnabé. Os 2 emissários do Evangelho ganharam logo muito conceito. A gente simples vinha solicitar-lhes orações, cópias dos ensinos de Jesus, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia, da parte dos mais altamente colocados na cidade. Iniciou-se um movimento contrário ao Cristo. Não obstante, a continuidade das pregações de Paulo aumentava entre os israelitas poderosos a perseguição, o apódo e a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibrahim. Quando tudo ia bem, eis que o rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da Panfilha, caiu gravemente enfermo, preocupando a todos os irmãos.
Durante um mês, esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados. Explorando o incidente, os inimigos do Evangelho puseram-se em campo, ironizando a situação. Havia mais de 3 meses que os dois anunciavam um novo reino. Reformavam as noções religiosas do povo, curavam as moléstias mais pertinazes. E por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo? Fervilhavam assim os ditos mordazes e os conceitos deprimentes. Os confrades, entretanto, foram de uma dedicação sem limites. Paulo foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibraim, como se houvesse encontrado um novo lar. Após a convalescença, o desassombrado tecelão voltou mais alviceiro à pregação das verdades novas. Observando-lhe a coragem, os elementos judaicos relatados de despeito tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade, mantendo-se superior a calúnias e insultos. Todavia, quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo, eis que os israelitas descontentes ameaçam Ibraim e Eustáquio com a supressão de regalias e banimentos. Os 2 antigos habitantes de Antioquia da Psídia eram acusados como partidários da revolução e da desordem. Altamente comovidos, receberam a notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere e da flagelação. Os missionários de Jesus consideraram a penosa situação dos amigos e resolvem partir. Ibraim tem os olhos rasos de lágrimas. Eustáquio não consegue esconder o abatimento. Ante as interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras. Demandariam Icônio, pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo de Simão Pedro aprova sem hesitar. Reunindo os irmãos em noite memorável, para quantos lhe viveram as profundas emoções, os mensageiros da Boa Nova se despedem. Por mais de 8 meses haviam ensinado o Evangelho. Afrontaram zombarias e apodos. Haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem criminosos comuns. Mas a Igreja do Cristo estava fundada. Paulo falou nisso quase com orgulho, não obstante as lágrimas que lhe rolavam dos olhos. Os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, mesmo porque o próprio Salvador não escapara à cruz da ignomínia, acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo. Para descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. A Assembleia, afetuosa por sua vez, acolheu as exortações lavada em lágrimas. Na manhã imediata, munidos de uma carta de recomendação de Eustáquio e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de fé, puseram-se a caminho intrépidos e felizes. O percurso, excedente a 100 quilômetros, foi difícil e doloroso, mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo. Chegados à cidade, apresentaram-se ao amigo de Eustáquio, de nome Onesíforo. Recebidos com generosa hospitalidade no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional. Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região. A estreia na sinagoga provocou animadas discussões.
O elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés. Contudo, os gentios representavam em grande número a classe média. Esses últimos receberam a palavra de Paulo com profundo interesse, mas os primeiros desfecharam grande reação logo de início. Houve tumultos. Os orgulhosos filhos de Israel não podiam tolerar um Salvador que se entregara sem resistência à cruz dos ladrões. A palavra do apóstolo, entretanto, alcançara tão grande favor político que os gentios de Icônio ofereceram-lhe um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico todas as tardes. Queriam notícias do novo Messias, interessavam-se pelos seus menores feitos e por sua máxima mais simples. O ex-rabino aceitou o encargo cheio de gratidão e simpatia. Diariamente, terminada a tarefa comum, compacta multidão de iconienses aglomeravam-se, ansiosas por lhe ouvir o verbo vibrante. Dominando a administração, os judeus não tardaram em reagir, mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças. Ele continuou pregando intrépida e desassombradamente. Onesíforo, a seu turno, dava-lhe mão forte e dentro em pouco fundava-se a igreja em sua própria casa. Os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários quando o incidente ocorreu em auxílio deles. É que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Enlevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se lamentavelmente, esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e a ternura maternal. Tecla, que assim se chamava, não mais atendia os laços sacrossantos que deveriam honrar no ambiente doméstico. Abandonou o trabalho diuturno para esperar o crepúsculo com ansiedade. Teóclia, sua mãe, e Tamires, o noivo, acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem, que diariamente insinuava-se com perguntas, olhares e momices singulares. Certa vez, quando se dispunha a voltar para a casa de Onesíforo, em companhia de Barnabé, a moça lhe pediu uma palavra em particular. Ante suas perguntas atenciosas, Tecla corava, gaguejando. Eu... Dize, filha, murmurou o apóstolo um tanto preocupado. Deves considerar-te em presença de um pai. Senhor, conseguiu dizer ofegante, não sei porque tenho recebido grande impressão com a vossa palavra. O que tenho ensinado, esclareceu Paulo, não é meu, vem de Jesus, que nos deseja todo o bem. De qualquer modo, porém, disse ela com mais timidez, amo-vos muito. Paulo assustou-se. Não contava com essa declaração. A expressão amo-vos muito não era articulada em tom de fraternidade pura, mas com laivos de particularismo que o apóstolo recebeu sobremaneira impressionado. Depois de meditar muito na situação imprevista, respondeu convicto. Filha, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Mas quem sabe está amando a carne que vai morrer? Tenho necessidade da vossa afeição, exclamou a jovem de olhar lacrimoso. Sim, esclareceu o ex-rabino, mas nós dois temos necessidade da afeição do Cristo. Somente amparados nele poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas.
Não poderei esquecer-vos, soluçou a moça, despertando-lhe compaixão. Paulo ficou pensativo. Recordou a mocidade. Lembrou os sonhos que tecera ao lado de Abigail. Em um minuto, seu espírito devassou o mundo de suaves e angústias reminiscências. E como se voltasse de um misterioso país de sombras, exclamou, como se falasse consigo mesmo. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo. E o Mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida. E fixando os olhos, agora muito brilhantes, na jovem que chorava, exclamou quase acrimonioso: Não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado e que se destina a morrer. Tecla ainda não voltara a si da própria surpresa quando o noivo desolado penetrou no recinto deserto. Tamires, nas primeiras objeções em grandes brados, ao passo que o mensageiro da Boa Nova lhe ouve as reprimendas com grande serenidade. A noiva replica mal-humorada, reafirma sua simpatia por Paulo, expõe francamente as intenções mais íntimas. O rapaz escandaliza-se. O apóstolo espera pacientemente que o noivo o interrogue. E quando, convocado ao justificar-se, explica em tom fraternal. Amigo, não te acabrunhes, nem te exaltes em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Tua noiva está simplesmente enferma. Estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente. Mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Iniciamos o labor missionário nesta cidade sem grandes obstáculos. Os judeus nos ridicularizam e, todavia, nada encontraram em nossos atos que justifique a perseguição declarada. Os gentios nos abraçam com amor. Nosso esforço desenvolve-se pacificamente e nada nos induz ao desânimo. Os adversários invisíveis da verdade e do bem, certo se lembraram de influenciar essa pobre criança para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto. No entanto, a realidade não é outra. Tamires, contudo, deixando entrever que padecia da mesma influência perniciosa, bradou enraivecido. Sois um enfeiticeiro imundo, essa é que é a verdade. Mistificador do povo simplório e rude, não passais de rele sedutor de moças impressionáveis. Insultais uma viúva e um homem honesto, qual sou, insinuando-vos no espírito frágil de uma órfã de pai. Espumava de cólera. Paulo ouviu-lhe as diatribes com grande presença de espírito. Quando o moço cansou de esbravejar, o apóstolo tomou o manto, fez um gesto de despedida e acentuou. Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável, mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes. E abandonou o recinto para ir ter com Barnabé. Os parentes de Tecla, porém, não descansaram em face do que consideravam um ultraje. Na mesma noite, valendo-se do pretexto, as autoridades judaicas de Icônio ordenaram a prisão do emissário da Boa Nova. A fileira dos descontentes afluiu à porta de Onesíforo, vociferando impropérios. Apesar da interferência dos amigos, Paulo foi arrastado ao cárcere, onde sofreu o suplício dos 39 açoites. Acusado como sedutor e inimigo das tradições da família. Ademais, blasfemo e revolucionário,
foi indispensável muita dedicação dos confrades recém-convertidos para restituir-lhe a liberdade. Depois de 5 dias de prisão com severos castigos, Barnabé o recebeu exultante de alegria. O caso de Tecla revestia proporções de grande escândalo, mas o apóstolo, na primeira noite de liberdade, reuniu a igreja doméstica, fundada com Onesíforo, e esclareceu a situação para conhecimento de todos. Barnabé considerou impossível ali ficarem por mais tempo. Novo atrito com as autoridades poderia prejudicar-lhes a tarefa. Paulo, entretanto, mostrava-se bastante resoluto. Se preciso, voltaria a pregar o Evangelho na via pública, revelando a verdade aos gentios, já que os filhos de Israel se compraziam nos desvios clamorosos. Chamado a opinar, Onesíforo ponderou a situação da pobre moça transformada em objeto de ironia popular. Tecla era noiva e órfã de pai. Tamíris havia criado a lenda de que Paulo não passava de poderoso feiticeiro. Se na qualidade de noiva ela fosse encontrada novamente junto do apóstolo, mandava a tradição que fosse condenada à fogueira. Ciente das superstições regionais, o ex-rabino não hesitou em 1 minuto. Deixaria Icônio no dia imediato. Não que capitulasse diante do inimigo invisível, mas porque a igreja estava fundada e não era justo cooperar no martírio moral de uma criança. A decisão do apóstolo mereceu aprovação geral. Assentaram-se as bases para a continuação do aprendizado evangélico. Onesíforo e os demais irmãos assumiram o compromisso de velar pela semente recebida como dádiva celestial. No curso das conversações, Barnabé estava pensativo. Para onde iriam? Não seria justo pensar na volta? As dificuldades avultavam dia a dia, e a saúde de ambos, desde a internação nas margens do cesto, era muito inconstante. O discípulo de Pedro, contudo, conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro, esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontânea e naturalmente.